Olá, povo santo, povo amado de Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe o seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em Sua Casa. E com muita alegria, eu e a pastora São estamos aqui para trazer uma mensagem ao seu coração. Não é isso, pastora? É sim, é um prazer novamente estarmos aqui para aprendermos junto a palavra do Senhor. Que você seja muito abençoado nesse dia, é o que eu desejo para você. Amém, é isso. A palavra de Deus, ela nos fortifica, nos alimenta, né? E nos restabelece para caminhar firmes e determinados para a glória de Deus e para o bem de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Para que eu nasci? Você sabe para que você nasceu? Porque você não nasceu por acaso, você não veio esse mundo, né, por um motivo que não seja para adorar a Deus. E eu quero ler com vocês aqui o texto de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha aqui o poder dessa palavra. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Você existe antes de estar no ventre da sua mãe, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, porque Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida, não é isso, pastor? Ninguém nasce por acaso, não. Né? A nossa vida, né, ela não é por acaso, nós não nascemos por um acaso, tem o propósito do Senhor na nossa vida, né? Não foi um erro, não foi um acidente, mas sim um propósito do Senhor. E tanto que ele fala que no ventre, antes que te formasse, no ventre materno, eu já te conhecia. Ou seja, ele tem os dias de vida para nós, ele tem Verdade. Os planos de vida para nós, então é nele que nós precisamos depender. É isso. E, inclusive, tem muitas pessoas que às vezes fica se perguntando, né? Qual é o sentido da minha vida? Ou seja, a pessoa, ela está perdida, ela não está em Deus, porque quem está em Deus, ela sabe do sentido da vida dela. Ela sabe que existe um propósito para a vida dela. Pode estar passando até por lutas, por tribulações, mas ela sabe o sentido da vida. E ela não dá muita vazão para aquele problema que ela está vivendo, porque ela sabe que Deus está trabalhando em favor dela, não é verdade? E tem os dias, né, que nós vamos viver aqui nessa terra, isso que é assim, tremendo, é maravilhoso, quando nós entendemos isso. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Nós não sabemos até quanto tempo ficaremos aqui, tudo está determinado por Ele. Então, para que você nasceu? Não é para você ficar ansioso, preocupado, com medo, não. É para você entender que você foi um fruto desejado do Senhor, que você tem algo aqui na terra que Ele quer que você carregue, que é a glória dEle, que é a vida dEle, que você declare, né, que Ele é o Senhor da sua vida e que você tem essa vida, desfrutando dessa vida junto aqui na terra com sua família, com seus amigos, né, caminhando com alegria aquilo que Deus determinou para que você faça. É verdade. Então, olha, a resposta dessa pergunta, qual é o sentido da minha vida? Você precisa entender. Você não veio por um erro, você não está aqui, né, por um acidente. Você é um projeto de Deus. Então, tem muitas pessoas que às vezes ignora Deus. Ignora a vida espiritual, acha que isso é simplesmente uma religião, e não é religião que nós estamos falando de Deus. Deus é tudo nas nossas vidas, queira você ou não, acreditando você ou não, Deus é tudo na sua vida. Se você quiser viver
afastar de Deus é uma opção sua. Só que você vai sofrer. Só que você vai passar por lutas e você não vai recorrer quem pode te ajudar de verdade. Quem pode te curar, quem pode restaurar a sua vida, restaurar a sua família, quem pode fazer milagre na sua vida. Ah, eu não acredito em milagre. Tudo bem então. Né? Então milagre não vai acontecer na vida de quem não crê. O milagre acontece na vida de quem crê, né, pastor? De quem crê, de quem busca conhecer o Senhor, de quem tem intimidade com o Senhor, de quem busca fazer uma aliança com o Senhor. O que é uma aliança? É você procurar aprender aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Com alegria, com temor, porque nós precisamos conhecer o Senhor. Sim. Se a gente não conhecer o Senhor, como que nós vamos ter uma aliança com Ele? Como que nós vamos entender o propósito que Ele tem para as nossas vidas aqui? Então nós precisamos conhecer quem é o Deus verdadeiro, que nos criou, que nos formou no ventre da nossa mãe e já tem um propósito para nós aqui nessa terra. Isso, quando você consegue entender isso, é tremendo. É verdade. Não é verdade? Então, olha, para que eu nasci? A Bíblia responde isso em várias situações, em vários pontos da Bíblia. Aqui no Salmo 139, no verso 16, está escrito assim: todos os dias determinados para mim foram escritos. O que a pastora acabou de falar, nós temos um tempo aqui na terra, e esse tempo, esses dias que nós teremos aqui na terra, não vai acontecer por um acaso, já foi escrito. Amém. Deus já determinou, né? Então, se você quiser desfrutar da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, você precisa conhecê-lo. E nós só conhecemos Deus através da palavra dele, da Bíblia. Muitos vão estar nos ensinando porque se prepararam para isso. Porque quando nós passamos a ler, passamos a entender, alguém nos ensinar, né, sobre a palavra, como está escrito, né, na palavra de Deus, que tinha uma carruagem andando com um eunuco dentro dessa carruagem, e ele estava lendo a palavra de Deus, e alguém correu ao lado daquela carruagem, né? Esse alguém chama Filipe, perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como que eu vou entender se eu não tenho quem me ensine? Então Filipe entrou dentro da carruagem, falou para ele, ensinou para ele ali, e ele então, né, ficou assim maravilhado, e teve ali a fala sobre o batismo. Você foi batizado? Ele falou: não. O que está faltando para mim ser batizado? Né? Está aqui a água, eu estou aqui, ou seja, eu estou crendo. Ele falou assim: não, então não falta nada. Ele entrou lá e batizou Filipe, ou seja, ele passou a compreender a palavra. E quando você pega o fio da meada, né, você quer ir longe. É por isso que nós lemos a palavra de Deus constantemente, porque cada vez que nós lemos, nós aprendemos algo a mais. Então, olha, nós nascemos por um objetivo, porque foi um projeto de Deus nas nossas vidas. E você não pode viver sem direção, querido. Deus é a nossa direção. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, né? O Espírito Santo não está do nosso lado, ele está em nós. E é ele quem nos convence, ele é quem nos alerta, abre os nossos olhos para entender a palavra de Deus. E você então não pode ficar perdido. Se você está perdido, olha, e se essa palavra está falando ao seu coração, procure imediatamente se posicionar, ir para uma igreja, né, e participar ali realmente do que é ministrado ali na igreja, durante os cultos,
para você entender a palavra de Deus, e você entendendo, você vai crendo. Se você crendo, você vai obedecendo. Não tem jeito de ninguém obedecer a palavra de Deus se ele não crer. Se ele não crer, para que ele vai obedecer? Né? É verdade. Se ele não crer, ele não vai valorizar. Não é Ele isso? não vai nem querer conhecer, né? Não Porque vai ele querer quer- conhecer. E o Salmo 139, né, como você já falou, é que os nossos dias são determinados, né, foram determinados pelo Senhor. No Salmo 139, no verso 1, fala: Senhor, o salmista, né, falando, entendendo isso: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Deus, ele conhece absolutamente a nosso respeito, sobre a nossa vida. Por quê? Porque foi ele que nos criou. É um projeto divino, né? Verdade. É um projeto que vem dos céus. E se ele, que é o construtor desse projeto, que aquele que formou esse projeto, ele nos conhece, ele sabe aquilo que nós precisamos, ele sabe aquilo que, porque ele nos criou para habitar nessa terra, ele sabe aquilo que nós passamos, mas que nós podemos absorver da vontade dele. Então, quando você entende isso, você descansa no Senhor. Verdade. Você deixa o Senhor ir te falando e mostrando, né, cada passo que você precisa dar aqui nessa terra, forjando a sua caminhada com o Senhor. Porque os passos que a gente dá nessa terra tem que ser direcionados por Ele, senão a gente vai dar muito passo errado. Com certeza. O próprio Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Amém. Nada podeis fazer sem Jesus, sem o Senhor na sua vida. Então, eu falei e repito, isso não é religiosidade. Isso é fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e tudo que há neles. Então, nós somos criaturas de Deus, né? E quando nós passamos a conhecer Deus, amar a Deus, entregar nossa vida para Deus, nós passamos de criatura para filhos de Deus. E filho de Deus é cuidado por Deus. Se os pais cuidam dos seus filhos, imagina Deus, né? Se Ele não vai cuidar de você. Agora, você precisa, né, dar esse passo para viver para Deus. Sabe, nós nascemos com esse propósito eterno. Eu sei que o mundo, às vezes, né, ele nos dá uma identidade, ele nos dá uma profissão, ele dá dinheiro e ele dá status. Mas Deus, ele te criou por algo muito maior do que isso, muito maior do que um emprego, muito maior do que um status, muito maior do que dinheiro na vida da pessoa. Nós nascemos para viver para Deus, comer o melhor dessa terra, viver para Ele. Então, olha, você que ainda não atinou por essa visão, a visão de Deus, eu espero que através deste programa, desta palavra, Deus possa estar abrindo o seu coração, abrindo o seu entendimento para que você viva a vida que Ele trouxe para nós. Jesus disse que o ladrão, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele veio trazendo vida e vida em abundância. Ou seja, essa vida em abundância não é abundância em trabalho, não é abundância em dinheiro, não é abundância em status, é abundância de Deus nas nossas vidas. Amém. E é tudo que nós precisamos. Nós conseguimos ser felizes com pouco dinheiro. Então, olha, dá lugar para Deus trabalhar na sua vida. Ensina isso para a sua geração, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus colegas, onde você convive. Não pensa que vida, né,
Viver é viver de qualquer jeito, na prostituição, é viver vivendo, bebendo, viver em farra. Isso não é vida, tanto é que as pessoas às vezes saem, né, para um passeio, qualquer coisa, uma balada, ali ele bebe muito, ele prostitui, no outro dia ele está sentindo vazio, ele está sentindo assim, decepcionado com quem? Com ele mesmo. Então não é essa vida, é a vida de Deus. E você pode observar, quando você vai à igreja, você ouve a palavra, e aquela palavra, né, entra no seu coração, você sai dali fortificado, alimentado. Por quê? Porque com Deus é diferente, é muito melhor, né, pastor? Quando a gente fala sobre vida abundante, vida de prosperidade, muitas pessoas focam na vida financeira, e não é isso. Essa vida abundante que nós precisamos ter no Senhor, para que a gente possa entender esse propósito, é que a presença dele em nós seja real. É entender que a presença do Senhor nos acompanha. Sim. Onde nós formos, né, o Senhor está conosco. E não tem jeito de você sair fora da visão do Senhor, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todo lugar, e a presença dele é que nos fortalece. Então, por isso que nós precisamos viver isso, né? De querer, de buscar, de entender os valores que a vida tem. Porque o minuto que passa, ele não volta. Então, que valor que você tem dado à sua vida? Como que você tem caminhado diante daquilo, né, que você deseja, que você quer? Ou você faz somente aquilo que você quer, ou você conhece o poder de Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então não esqueça, né, que os seus dias são determinados por Deus, que tudo tem um propósito nessa vida, não é? O propósito dele nos criar é para que a gente possa glorificar o nome dele, falar do nome dele, viver uma vida transformada por ele. É muito sério, né? E às vezes tem pessoas, sabe, que endurece o coração, né? Nem para ouvir um programa como esse, que fala de Deus, fala da forma ideal para ter uma vida bacana, né? Não, esse povo aí só fala em Deus, povo crente, povo doido. Não é isso. Não é isso. Por que a gente fala tanto em Deus? Porque Ele que nos dá a vida. Nós somos iguais a Deus. Inclusive, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, olha, nós somos feitura dele, criados para as boas obras. Você é feitura de Deus. Deus nos fez igual a Ele, para nós praticar as boas obras. Você não foi feito para praticar más obras, querido. Você não foi criado e feito para dar prejuízo às pessoas. Você não foi feito e criado para maltratar pessoas. Tudo em nós tem um sentido, né? A nossa mente precisa ser como a mente de Cristo. As nossas mãos, querido, mão foi feita para bater, para matar? Não. Para que foi feita a mão? Foi só feita para pegar coisas? Também não. Muito mais do que isso. Mão foi feita para abençoar. Quando você abençoa, você não levanta sua mão e abençoa o seu filho, abençoa quem você quer abençoar ali no momento. Quando alguém chega, um filho seu chega e fala, né, bença mãe, bença pai, você não estende a mão, ele não estende a mão. Mão é para isso. Mão foi feita para abraçar, para colher. Os seus pés, querido, não foi feito para você caminhar de qualquer maneira, ir para onde você quiser ir, não. Não, os seus pés foi feito para você caminhar com Deus.
fazendo as boas obras, ajudando família, ajudando pessoas, socorrendo pessoas. É isso que os seus pés, para isso que ele foi feito, os seus olhos não foi feito para ficar vendo coisas, né, que não agrada a Deus. Você não, os seus olhos não foi feito para você ficar vendo pornografia na internet, ou onde é que for, em revista, sei lá onde. Não foi, seus olhos não foi feito para isso. Seus olhos foi feito para ver Deus. Seus olhos foi feito para você perceber o que está acontecendo, o que está passando com você. A sua boca, ela não foi feita para você amaldiçoar. Amaldiçoar é algo terrível na vida da pessoa. Quem amaldiçoa, ele não pode abençoar. Por quê? Porque uma fonte de água, ela não jorra água doce e água salgada. Ou ela jorra água doce ou ela jorra água salgada. Então a sua boca foi feita para abençoar as pessoas, para trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas. Está entendendo? Então é por isso que nós somos feituras de Deus, querido. Foi para isso que nós nascemos, para viver com Deus, né, pastor? Verdade. E quando nós entendemos essa obra de Deus, a obra maior somos nós. A obra maior que Deus tem, a obra-prima dele, somos nós. Ele está trabalhando em nós, ele está esculpindo como uma obra-prima o caráter dele em nós, a transformação, não é isso? Isso. Para que nós possamos glorificar o nome dele, através de um caráter transformado, de uma vida transformada, de pensamentos que glorificam o nome do Senhor, como o pastor falou sobre a questão de você estar ali na pornografia, nos vícios, em tantas coisas erradas, que eu tenho certeza que por mais que você ache que isso é normal, um dia ou outro você vai refletir, vai falar: onde que eu estou levando a minha vida? Como que eu estou levando a minha vida? Ou seja, Deus está nos esculpindo como a obra-prima dele. E isso é quando nós já falamos aqui, que a presença dele nos faz ser transformados cada dia em dia, né? Isso mesmo. E é nesse sentido, querido, que nós precisamos levar as nossas vidas. Olha, nós precisamos de descobrir esse propósito, né? E nós estamos dando aqui o caminho, o propósito de vida. E Deus, ele diz em Romanos, né, capítulo 2, versículo 12, versículo 2, escrito assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma a vossa mente. Tira tudo que é lixo da mente. Joga fora. Não alimenta, não junta porcaria na sua mente. Você tem que colocar na sua mente coisas boas, né? Os lixos vai ter que sair. E é muito importante a gente entender o seguinte: sabe que Deus faz muitas coisas nas nossas vidas, mas na nossa mente, querido, isso é trabalho nosso. Isso nós temos o poder de fazer. Só fica na minha mente aquilo que eu quero. Então eu não preciso pedir a Deus, tira isso da minha mente. Não, é você que precisa expurgar aquilo da sua mente, aquilo que te faz mal, aquilo que maltrata, né? Aquilo que suja a santidade, a beleza de Deus. Então a nossa mente, ela precisa estar alinhada com a mente de Cristo. É sempre pensar o bem. Se alguém te fez mal, não coloca na sua mente de revidar, não coloca na sua mente, né, de dar o troco. Não, tira aquilo. Deixa Deus te honrar. Se alguém falou mal de você, né,
e precisa ser mentira, né? Quando é verdade, aí realmente a pessoa precisa se alinhar, se corrigir. Mas quando é mentira, alguém falou algo que não é verdade sobre a sua vida, não precisa revoltar, não precisa arrancar os cabelos da cabeça, não. Só colocar nas mãos de Deus. Sim, Deus, eles estão querendo fazer algo que não procede, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não fiz isso. E eu quero andar nos caminhos do Senhor, e o que eles estão falando, eles vão então estar denegrindo a imagem do Senhor em mim. E eu quero fazer que o nome do Senhor, através da minha vida, seja exaltado e glorificado, né? E essa renovação da nossa mente, uma mente transformada, ela só é completa quando o Espírito Santo tem acesso às nossas vidas. Exato. Porque o Espírito Santo, ele veio para habitar em nós. E ele que nos conduz, ele que nos mostra, nos forma, ele que nos corrige. E nós precisamos receber esse poder do Espírito Santo para conseguir ter força, para sair fora de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Porque de nós mesmos, né, nós não vamos conseguir, mas quando nós entendemos a presença do Senhor conosco, entendemos que o Espírito Santo está em nós e nós somos moldados por Ele, nós vamos deixando toda a nossa vontade, deixando tudo aquilo que nos atrapalha para caminhar rumo àquilo que glorifica o Senhor. Exatamente. Isso mesmo. Então, olha, eu quero lançar um desafio. Você que essa palavra fez sentido na sua vida, e você quer ter uma mudança, você quer aprender da palavra, eu desafio você a procurar a comunidade evangélica Palavra Viva, e ali nós vamos fazer esse compromisso de ministrar estudos da Palavra de Deus a vocês, para que vocês possam começar a conhecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, mudar a vida, né? Você ser mais forte. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você já orou para alguém e esse alguém foi curado? Não. Pois é. E você tem esse poder. Deus te dá esse poder, mas com a vida alinhada a Ele. E aí, então, nós podemos fazer esse compromisso. É só procurar a igreja e falar assim, olha, eu ouvi do pastor, da pastora, falando sobre um estudo que será dado aqui na igreja. E então, eu vim aqui, eu quero participar desse estudo. E nós vamos, então, fazer esse estudo. Tá certo, pastor? Amém. Amém? E você vai ser grandemente abençoado, querido. Você vai ter uma vida diferente. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento, né, pastor? Você vai ficar, meu Deus, que maravilha, que coisa gostosa. E é claro, querido, que eu não estou falando que você vai viver uma vida só de flores, não, porque nós estamos nessa terra, né, pastor? Nós vamos continuar vivendo a vida normalmente, vai ter desafio, vai ter lutas, né, vai ter tudo, mas a participação de Deus nas nossas vidas é que vai nos acalmar em tudo isso, tá certo? Então, faça isso, nos procure e nós vamos então dar esse passo, né, para viver uma vida melhor, para ter esse sentido, entender para que eu nasci. Amém. Amém? Você concorda? Amém? Isso aí. Então, pastor, chegamos ao final. Quer falar mais algo sobre esse tema? É só para falar para você que você não precisa sentir vazio, sentir que você não é amado.
Deus ele tem um propósito na sua vida. Creia nisso, busque conhecer, e eu tenho certeza que você se alegrará com a presença do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. É isso, não perde a oportunidade não, tá bom? Um forte abraço, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, que haja muita alegria, muita paz no seu lar, na sua família, que vocês possam viver desfrutando do melhor que Deus tem para você. Forte abraço e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Guto Automóveis, os melhores veículos da região com garantia e procedência. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Guto Automóveis, honestidade e transparência, garantia de bons negócios. Guto Automóveis, Avenida Doutor Júlio César, 273, Dom Cirilo, 31 99783 6435, Paraopeba. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. ATV Imóveis. O imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados. Totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. ATV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192.